Pessoal, uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui nesse frio, né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma noite muito calorosa. Com muito carinho, a gente vai aprender um pouquinho sobre a doutrina espírita, elucidar um pouquinho sobre ação e transformação. Hoje, né, dia 23 de maio, a gente já está finalizando esse mês, e o que eu venho trazer para vocês essa noite é algumas mensagens espíritas, algumas mensagens da doutrina, algumas reflexões sobre o que é que a vida espera de nós. Então, queria levar para esse lado mais pessoal da doutrina, esse lado da filosofia, do pensamento. O que é que a gente pode fazer para contribuir com o bem, conosco mesmo, né? Com a sociedade que a gente está inserida. E aquela transformação que a gente quer no mundo acaba não acontecendo no mundo, se não acontecer primeiro com a gente. Então, o que eu trouxe para essa noite, inicialmente, eu queria contar algumas curiosidades sobre o espiritismo no Brasil. Os primeiros livros espíritas que chegaram para cá, o contexto que a ideia da espiritualidade chegou, o tanto que isso incomodou e o porquê que incomodou. Então, tem um artigo de uma revista super interessante, na verdade uma matéria, que já faz muito tempo que eu tenho ela comigo, e eu achei interessante compartilhar com vocês essa noite como que o espiritismo chegou aqui. E logo no início da matéria dessa revista, a principal informação que tem é que na maior parte do mundo o espiritismo foi visto como uma moda do século XIX. Foi uma coisa que deu e passou. Mas no Brasil foi um pouco diferente. A maior nação espírita do planeta é o Brasil, pelo menos atualmente. Então, nesses períodos, o que aconteceu? Naquela época, no ano de 1850, estava acontecendo aquelas mesas girantes, as reuniões mediúnicas, e aquilo começou a chamar a atenção. Em 1855, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Allan Kardec, ficou sabendo através de um amigo que esses fenômenos paranormais estavam acontecendo. E ele não acreditou. Não acreditou, ignorou e foi convidado para assistir uma reunião de mesas girantes. Foi quando ele enxergou aquilo, vendo como uma possível verdade. Mas seria muito simples acreditar em algo mágico, em algum ilusionista. Ele começou a pesquisar a fundo. Começou a pesquisar as pessoas que estavam inseridas ali, naqueles grupos, e em cima disso foi notando que tinham pessoas com um certo grau de responsabilidade ali. Pessoas que não iam perder o seu tempo com mesquinharia ou com bobeira. E a seriedade do professor Hippolyte, depois chamado de Allan Kardec, fez com que a sua busca pela verdade não cessasse. E durante várias pesquisas, durante vários encontros, ele foi descobrindo médiums, foi fazendo perguntas, foi fazendo uma coletânea de perguntas separadamente. Ficou sabendo que em outros lugares do planeta haviam pessoas com essas habilidades fantásticas, e começou a perguntar, questionar. Pessoas que não teriam ligação uma com a outra. E aí deu-se início às pesquisas espíritas sérias. E nessa indagação, nessa busca de verdade, Kardec foi conquistando pessoas que se juntaram, fizeram pesquisas, levaram a sério isso que estava chegando. Os fenômenos mediúnicos, eles já aconteciam desde a época de Jesus. Mas chegou-se o momento de nós entendermos o que de fato estava acontecendo. E essas supostas revelações, né, que vinham dos espíritos,
era muito abrangente. Em 1857, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos com 501 perguntas e respostas. O resultado foi surpreendente, né? Enfim, foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, depois veio uma outra edição com mais perguntas. E no Brasil? Como que chegou esses livros no Brasil? Qual que foi a repercussão na sociedade? Uma coisa importante que a gente vai destacar aqui hoje. As revelações dos Espíritos, elas estavam livres de um conservadorismo. Elas estavam livres de uma regra que fora da igreja não há salvação. Mas substituiu por algo muito mais abrangente, fora da caridade. Ou seja, eu estou tirando a religião de lado. Eu não preciso da religião se eu for caridoso. Talvez seja essa uma proposta diferente, mas isso incomodou. Então, no Brasil, a reação da igreja no espiritismo na Bahia, por exemplo, foi muito dura. Foi feita uma carta em 1867 com o título Erros Perniciosos do Espiritismo. Erros perniciosos. A ideia era colocar um título forte para que as pessoas se afastassem do espiritismo. Mas, dependendo do que você escreve, gera curiosidade. Então, se você coloca uma matéria muito chocante, eu quero que as pessoas tenham medo de ler aquilo. Cuidado que o efeito pode ser o contrário. Colocou-se lá erros perniciosos. Meu Deus, que erro é esse? Gente, o povo é tudo curioso. Naquela época eles também eram. Então, que erros são esses? E dentro dessa difamação, havia escondidinho ali uma divulgação do Espiritismo. Olha que bacana. Esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Quando a gente acha que algo é negativo, transforma esse negativo em positivo. A autopropaganda lastrou. O povo queria saber que erro é esse. Enfim, mais tarde, nos anos de 1883, está aqui dizendo, em 1881, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, publicou um texto em que subiu os ataques, dizendo que era preciso odiar os espíritas por dever e por consciência. Bom, então, o que é que esses espíritas fazem de tão ruim assim? Na verdade, o que incomodou, e incomoda até hoje, muitos líderes religiosos, independentemente do que se acredita, é que o Espiritismo vem trazer para nós uma mensagem de liberdade e de respeito. Liberdade para você ser quem você é, como você é. Liberta a gente do pecado. Porque o maior controlador social dos tempos antigos era a religião. Então tinha um povo ali, e eu preciso convencer o povo a não fazer determinada coisa. Eu uso os meus argumentos. Quando eu não consigo, é muito simples. É só dizer que Deus não gosta. Você está desagradando a Deus. E a ira, a revolta do Criador vai se voltar contra você. Mas vem aí alguns médiuns dizendo ser induzidos por espíritos, descrevendo liberdade, justiça, caridade, solidariedade. E aí você vai vendo que a caridade não é exatamente o dinheiro que muito se fazia antigamente. Eu sou caridoso, o que é que você faz? Eu dou dinheiro. A espiritualidade, através de um dos caminhos que é o Espiritismo, veio mostrar para nós que existem caminhos diferentes de darmos para os outros aquilo que nós temos de melhor. Então, eu começo a ter uma sensação de que eu posso fazer algo mais. Porque aquelas pessoas que não podem dar dinheiro, então elas não podiam fazer nada pelo outro. E o Espiritismo vem dizer para nós que isso é bem ao contrário. Na pergunta
875 do Livro dos Espíritos, ela faz a seguinte indagação: como se pode definir a justiça? E a resposta é incrível. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Respeito. Respeito porque quando eu sei que Deus me aceita como eu sou, porque eu sou uma criatura dele, então, independentemente da sua condição social, da sua condição sexual, você é uma criatura divina. E você está aqui para passar por algumas experiências, vivê-las e tentar tirar alguma lição sobre isso. Então, Espiritismo fala muito sobre o poder da ação e da transformação. Quem nós éramos ontem, quem nós somos hoje. Nos dá a noção de que nós somos espíritos, que a morte, por mais que a gente tenha medo, ela é inegável, ela vai acontecer. Só que agora eu sei para onde eu vou. A gente tem tanto medo de morrer, mas por coisas que disseram para a gente. Se nós compreendermos a mensagem da espiritualidade, a gente vai ver que a continuidade, aquilo que nós chamamos de morte, não é tão duro assim. É difícil para quem fica, é difícil para quem sente a nossa ausência, mas a libertação do espírito é algo incomparável. Então, é sempre muito bom a gente refletir sobre essa proposta, porque a importância da nossa vida, muitas vezes a gente deixa passar momentos por frustrações. Então, nós somos espíritos, temos uma continuidade e toda a nossa energia que a gente vive aqui, ela pode ser transformada. A nossa energia tem o poder de transformar os nossos atos em ações. O pensamento é a primeira ação que a gente tem. Só que a gente tem fraqueza. A gente tem um momento difícil e a vida requer um cuidado que muitas vezes a gente não tem. A gente não tem porque muitas vezes a gente está ali angustiado, a gente está um pouco desolado, esquece que Deus existe, mas é um momento que às vezes a gente precisa para poder entender lá na frente o que de fato é a nossa essência. E eu só vou descobrir o que eu carrego dentro de mim depois que eu passar por certas coisas. Nas nossas relações pessoais, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue dar aquilo que a gente tem. Às vezes a gente ama muito uma pessoa, mas não consegue demonstrar o amor que a gente tem. E aí você pode se perguntar, mas então é falta de amor? Não necessariamente. Nessa correria, nesse dia a dia, nesses problemas, nesse estresse que a gente vive, muitas vezes a gente falha um pouco com o outro. Por quê? A gente não está preparado ainda para dar o amor que a gente sente. A gente dá migalhas, um pouco, e a gente nem percebe. Muitas vezes a gente magoa as pessoas que a gente gosta sem querer e a gente nem percebe. Então, hoje em dia, com essas relações, hoje tudo descartável, hoje é tudo virtual, hoje ninguém olha nos olhos, é muito comum a gente se sentir no meio de tantas pessoas sozinhos. Mas o que eu venho a aprender com a espiritualidade, quando eu compreendo a mensagem do Espiritismo, é de que nós temos medos, nós temos cicatrizes, nós temos um passado. Muitas vezes a falta de afeto que eu não tive quando criança pode refletir hoje na minha vida adulta. E muito do que eu vivi, muito daquilo que eu fiquei angustiado, muito daquilo que eu fiquei traumatizado, reflete no que eu sou hoje. Reflete nas minhas imperfeições. Mas vem uma doutrina que me fala que eu posso me libertar dessas mazelas. Mas como que eu vou me libertar dos meus medos e dos meus receios? A gente precisa se conhecer. Então, o Espiritismo ele vem apresentar para nós um ciclo de vida permanente,
Um ciclo que é fundamental em todas as etapas da nossa vida, que é a responsabilidade. Responsabilidade com a gente, responsabilidade com os nossos familiares, responsabilidade no nosso trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Seja responsável pelos seus atos. Quando for fazer alguma coisa, faça realmente de coração. Por quê? Você é o dono da tua vida. O Espiritismo vem colocar isso. Você é o responsável por tudo que acontece contigo. Mas mais para frente, nessa noite, nós vamos entender que não é exatamente assim. Será que eu realmente sou responsável por tudo que acontece comigo? Será? Uma das principais premissas do Espiritismo é se questionar. Você, eu, qualquer pessoa, tem o direito de questionar aquilo que a gente está vivendo. E ao decorrer dessas reflexões, é muito cômodo a gente criar alguns motivos para não seguir com a nossa responsabilidade. Mas se eu não fizer, não tem problema, outro faz. Claro, outro vai fazer, mas a sua chance você vai perder. Talvez lá na frente você reconstrua, talvez não. Mas as oportunidades que são dadas para a gente hoje, seria bom se nós pudéssemos resolvê-las hoje. A omissão nem sempre é a melhor escolha. É muito comum a gente querer fugir dos nossos problemas, mas, meus amigos, isso não vai resolver. Vai ter uma hora que a vida vai te apresentar a dificuldade ali e não vai ter por onde correr. E aí você vai se perguntar, mas Deus, por que comigo? Deus não vai te falar, mas Ele sabe, olha, lá atrás, se você tivesse feito certas escolhas, você não estaria passando por isso hoje. Mas isso é algo que você vai ter que vencer. E a proposta da espiritualidade é justamente essa, é conhecer a si mesmo. Quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos defeitos. Se eu tenho um vício, olha, se eu sou um alcoólatra, é melhor eu não passar perto de um bar. Ninguém vai te impedir de passar. Você é livre, você faz da sua vida o que você quiser. Mas se eu tenho uma fraqueza, vamos evitar passar por ali. Então, conhecer a si mesmo, muitas vezes, a proposta desse se conhecer é levar a gente para uma vida mais equilibrada. Uma vida um pouco mais tranquila, porque eu sei de onde eu posso ir. Só que, nas nossas relações, hoje, a gente é diretamente afetado por quem convive com a gente. A gente fala que o Espiritismo vem trazer uma verdade sobre a vida após a morte, a vida de espíritos. Vem trazer para nós que existe sim a bondade. Mas será que nós estamos realmente sendo bons para com os outros? Porque os outros não estão sendo bons com a gente. E como lidar com isso? Bom, a gente pode dar um exemplo na nossa própria família, Sem julgamentos, quando você tem algo que você oferece para o outro, que você faz de coração, e você vê que aquilo transforma, é bom ter a inspiração. Se você tiver a oportunidade de inspirar alguém a fazer algo bom, não pense duas vezes, faça. Mas não quer dizer que aquela pessoa ou outras pessoas vão ter a mesma compaixão com você. O Espiritismo vem trazer para nós essa mensagem de que você é forte, mas faça por você aquilo que você gostaria que recebesse, não que os outros vão te dar. A gente, quando fala de conhecer a si mesmo, tem várias premissas que a gente pode tocar. É muito difícil falar de si próprio. E é muito gostoso falar dos outros. É uma delícia. O que eu trouxe essa noite foram 2 exemplos sobre relações, julgamentos, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Quando a gente fala de relação saudável, que é estar com as pessoas que a gente ama, nem sempre as pessoas ao nosso redor de fato amam a gente.
Eu conheci um caso, que eu posso dividir aqui com vocês, de uma senhora de 95 anos. E no velório desta senhora estavam seus 3 filhos. Somente os 3 filhos. E na hora de seguir para o sepultamento, o agente funerário chegou para um dos filhos e disse assim: meus sentimentos. E o filho, triste, disse para o agente funerário: olha, minha mãe tem 95 anos, ninguém gostava dela, um bicho ruim, selvagem, maltratava a gente. Os netos, as noras, os sobrinhos, ninguém fez questão de vir no velório dela, porque ela é ruim. Estou enterrando a minha mãe, triste, mas ela foi muito ruim com a gente. De antemão, é claro que a gente não sabe o que é que aconteceu com essa senhora. É muito fácil eu ouvir um relato de um filho magoado, entristecido. Por mais que ele tenha sido maltratado, ele estava ali triste por estar enterrando sua mãe. Mas, a grosso modo, a gente pode até pensar: nossa, já vai tarde. Ah, que bom que foi, está livre. Tem alguns familiares nossos que a gente até, opa, foi tarde mesmo. Mas qual que é o problema disso aqui? Eu não sei qual foi a dor dessa mulher. O Espiritismo me convida a olhar para uma situação dessa com uma ótica diferente. Aquilo era um espírito. Eu não sei o que é que magoou tanto essa pessoa que ela não conseguiu cultivar e dar amor para os filhos. Eu não sei e eu não posso julgar. Então, o fato de ser bom ou ruim não é aquilo que a gente está acostumado a ser. Talvez se eu estivesse no lugar dessa senhora e vivido o que ela viveu, talvez eu seria pior do que ela, porque eu não sei o que estava passando no sentimento dela. E o convite que o Espiritismo dá para a gente é exatamente isso: olhar diferente para a situação. O conhecer a si mesmo traz muito essa questão de você ser feliz ou não. Se eu consigo identificar aquilo que me machuca, aquilo que dói, aquilo que me destrói por dentro, se eu consigo ter essa percepção, eu posso sim trabalhar para que aquilo não me incomode mais. E se a caminhada estiver difícil sozinho, eu posso sim pedir ajuda para quem está do meu lado. Mas para isso, eu preciso de um processo interno que é a minha espiritualização, que é eu tentar me conhecer um pouco do que eu sou. Quando a gente começa a se conhecer, meio caminho está andado. E o problema das pessoas amargas é que para elas nada está bom. Tudo que você fizer na sua vida, nada vai estar bom para elas. Para as pessoas amargas que vão querer te envenenar com a angústia que elas sentem. Por quê? Se você compra um carro, por exemplo, não interessa, pode ser um carro velhinho, vai ter gente que vai chegar em casa, vai fazer uma simulação, vai pegar uma calculadora, vai ver mais ou menos o quanto que você ganha por mês para ver se bate, se você tinha condições de comprar aquilo. Tem gente assim. Se tem ali uma família reunida ali, no almoço de domingo, assistindo um programa divertido, vai ter alguém que vai lançar um comentário para desestruturar aquela energia gostosa. E vai acontecer. Vai ter coisas que vão acontecer de que está todo mundo alegre, contente. Nossa, meu amigo foi promovido, que coisa boa, vamos comemorar. Tem gente que vai chegar em casa e vai chorar porque o outro conseguiu. São mazelas, não são pessoas ruins. São pessoas que muitas vezes não conseguem se construir. E o objetivo da espiritualidade é o se conhecer. Quando você começa a descobrir a sua potencialidade, quando você descobre a força que tem em você, meu Deus, olha, você vai ver a alegria do outro e vai comemorar como se fosse sua, porque momentos felizes não têm preço. Jesus dizia que as pessoas com saúde não precisavam de médico,
médico era para quem estava doente. E Jesus era taxado como louco, porque ele dava oportunidade para quem era esquecido. Então, o se conhecer, que é uma proposta da espiritualidade, é muito importante. Quando a gente fala de relações familiares, hoje a gente consegue ser o que somos, muito provavelmente pela nossa família. A nossa criação, a nossa forma de enxergar a vida, muito do que a gente aprende hoje, que a gente carrega com a gente, na maioria das vezes, são reflexos daquilo que a gente aprendeu com nossos pais. Então, amor é uma coisa que, independentemente de quem quer que seja, seria muito bom se a gente pudesse sentir e compartilhar. Às vezes, a falta de um abraço, a falta de uma conversa, traz traumas na vida de uma pessoa que são, olha, irreversíveis. Conheço a história de uma família muito rica e que um dos seus filhos teve envolvimento com droga. E nessa busca, ele se sentia muito vazio, porque tinha tudo, não faltava nada, mas não tinha afeto na família. Porque a família tinha uma tradição fora, né, uma tradição um pouco peculiar, e não era comum os pais abraçarem seus filhos. E aquela criança, quando chegava na porta da escola e via os coleguinhas abraçando os pais, ele sentiu vontade de abraçar o pai. O pai falou: larga a mão disso. Para de ser chorão. Tudo bem? A criança foi crescendo com traumas. É claro que não foi a falta do abraço, muitas outras coisas. Mas às vezes o efeito da negação vai causando feridas dentro da gente. Essa criança cresceu com trauma, dor da não aceitação, de uma rejeição, porque o pai era muito conservador, revolta, não soube lidar com a sua situação de si próprio, entrou para o mundo das drogas. Depois de muitas internações, o que ajudou essa pessoa a se recuperar foi quando ele descobriu o budismo. Ele leu sobre Buda, achou incrível, achou interessante, e anos depois de várias internações, o pai conseguiu abraçar o filho. Porque até então não era comum ter carinho e afeto. Não era comum. Mas quando ele viu que estava perdendo o filho para as drogas, ele conseguiu se conscientizar de que eu preciso abraçar meu filho enquanto é tempo. Então, são coisas que eu não posso dizer para vocês que é certo ou errado. Cada um tem uma forma de viver. E a doutrina espírita vem dizer exatamente isso. A gente é aquilo que a gente sente. E é muito comum a gente ser comparado a outras pessoas. Muitas vezes, quando você tem algum irmão, por exemplo, porque teu irmão faz isso, normal. Mas sempre que a gente é comparado no intuito de um puxão de orelha, às vezes é bom. Mas existem pessoas do nosso dia a dia que querem comparar a gente para destruir. E qual que é a nossa forma de proteção? Primeiro, nós não somos objeto. Se fulano está naquele lugar é porque ele mereceu, que bom, ainda não chegou a minha hora. Ou eu não preciso fazer tal coisa porque fulano está fazendo isso. Cada um tem a sua individualidade. Então, diante de tantos comportamentos negativos que chegam para a gente, cabe a nós ter sabedoria para seguir adiante. A proposta do se conhecer é isso. E responsabilidade é a virtude que o Espiritismo vem propor em todas as vezes. Todas as vezes que bate a dor, a gente tem que saber lidar com essas adversidades, prosseguir, ir para frente. A gente tem fraqueza, a gente tem perda, sim, mas algo que não pode sair de nós é a esperança. A esperança de dias melhores que eu vou construir para mim. Porque eu sou uma criatura de Deus.
O nosso processo é de superação, né? E é muito mais amplo do que a gente imagina. A gente vai passar aqui nesse planeta por situações muito difíceis, muito complicadas ainda. E esse seria muito bom se em cada dificuldade a gente tivesse alguém para olhar nos olhos e conversar. Recentemente, né, saiu aí na internet um empresário, né, o Elon Musk, né, que comprou lá uma rede social. E a crítica que estavam fazendo sobre a compra dessa rede social é de que o dinheiro que o cara gastou para comprar acabaria com a fome no mundo. Mas, gente, se nós aplicarmos hoje todo o dinheiro no mundo para acabar com a fome não acabaria. Porque ainda existe entre nós muitas pessoas egoístas. E o egoísmo é o pai de todas as mazelas que a gente vive. É muito simples. Vindo para cá, eu escutei no rádio. Vai abrir uma CPI para investigar os respiradores da Covid que não chegaram, que foram comprados e não chegaram. Se a gente for parar e pensar na perversidade que os nossos irmãos vivem aqui nesse planeta, saber que uma doença como essa matou tanta gente e a corrupção roubou dinheiro para encher o bolso de tanta gente, sendo que muita gente morreu sem ar no hospital, isso é degradante. A gente perde a fé na humanidade quando vê exemplos desse. Se amanhã muitos quiserem fazer algo de bom, você vai querer contribuir. Mas vai ficar aquela desconfiança. Será que aquilo vai chegar a quem realmente precisa? E aí o cuidado que a gente tem que ter. Se a gente for pensar sempre na perversidade, na inveja dos outros, a gente acaba não fazendo nada. Então, sempre que vier as dificuldades, faça a sua parte. Se puder contribuir com algo, contribua. Se o recurso chegou ou não, aí já não é responsabilidade sua, mas a responsabilidade de quem agiu com má fé, a conta vai chegar. Então, o grau de responsabilidade que a gente tem que ter da nossa vida, no se conhecer, é justamente isso. Não se deixar frear por causa dos maus exemplos, mas pelo contrário, é deixar que os bons exemplos cheguem até os nossos corações e que a gente possa seguir nesses bons exemplos. Muitas das injustiças que acontecem aqui na nossa vida, a gente não consegue compreender, né? Vamos dar um exemplo prático do nosso dia a dia. Você trabalha num lugar, você indica o seu colega e propositalmente ele dá um jeito de tomar a sua vaga. Inicialmente a gente fica triste. Poxa, indiquei o cara e ele agiu de má fé comigo. Tá. Mas aí você é um ótimo funcionário, um excelente colaborador. Mas aí o seu chefe precisa dar emprego para o sobrinho dele. E você é impecável no que você faz. O seu chefe demite você e coloca o sobrinho dele. Talvez você fique triste. Mas aí você precisa de uma referência num novo emprego que você está almejando e o RH da sua empresa te dá uma péssima referência. Porque a pessoa que estava ali não gosta de você. A pessoa não agiu com ética e você não conseguiu a vaga que você almejava porque a referência que deram para o seu futuro empregador foi uma referência negativa. Eu tenho que gostar de todo mundo? Não. Mas o que a doutrina nos convida a refletir é que você não precisa dessas pessoas. Dê o direito delas serem como elas são. Se elas fazem isso, é porque realmente não era para você estar lá. É uma oportunidade que a vida vai dar para você de buscar outros lugares com outras pessoas e você se impor aonde você realmente tem que estar. Mas para isso eu tenho que ter coragem. Para isso esses problemas não podem me abater. Por quê? Senão eu vou ficar enclausurado naquela angústia, eu vou ficar deprimido, eu não vou conseguir ter força de ação.
Sendo que essas coisas acontecem justamente para você sair do lugar que você está e caminhar um passo a mais. Então, a gente não pode levar tudo no olho por olho, dente por dente. Muito pelo contrário. Acontecem situações como essa no seu dia a dia, sabedoria, resiliência, persistência. Esse é o caminho. Esse é um caminho que a espiritualidade propõe para a gente. Porque é muito fácil quando está tudo cômodo. Mas não. A proposta da vida é seguir adiante, é lutar, é batalhar. Reclamar não vai resolver a nossa vida. Se resolvesse, seria tão fácil, mas não é assim. Agir e ter iniciativa é o principal combustível para a gente mudar a nossa realidade. Mas para me querer mudar a minha realidade, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que deixar também que as pessoas conheçam o meu melhor lado. Tudo tem um porquê na nossa vida e se os resultados não são bons, de onde é que eu vou tirar força? Existe uma centelha divina em cada um de nós. Dentro de nós tem um pedaço de Deus. Não tenha dúvida disso. Porque a gente é filho do Criador. E muitas vezes o medo e a falta de confiança não deixa a gente evoluir, não deixa a gente ir para frente. Mas na verdade essas situações querem justamente isso, te impulsionar. E aí a gente tem que ter essa sabedoria. Se eu fui injustiçado em qualquer situação, que eu tenha persistência, paciência. Porque a vida vai me dar lá na frente uma oportunidade de enxergar diferente essa situação que eu estou vivendo hoje. Magoar é muito normal, a gente se entristecer com as coisas que acontecem. E muitas vezes a gente acaba magoando também as outras pessoas, mesmo sem a gente querer. Por isso, o nosso senso de responsabilidade tem que ter sempre o trabalho. Que eu possa ter esperança de planejar os meus sonhos, que eu possa ter o mérito de realizar tudo o que eu desejo com justiça, com respeito. Quando a gente iniciou essa noite, o respeito a cada um. Eu não tenho direito de tirar o que é do outro, porque não é meu. Quando você usurpa aquilo que não é seu, tudo bem, você pode até tirar, mas você não vai ser feliz com aquilo, porque não era para ser seu. Aquilo que chega até para ser nosso, tem que ser pelo esforço, tem que ser pela dedicação, tem que ser pelo mérito. É isso que o Espiritismo vem ensinar para a gente. Tudo é mérito. E quando você sempre for algum objeto de comparação, que alguém querer te colocar para baixo, lembre-se de uma coisa. Os outros são elementos, mas você é a essência. Eu queria ler uma mensagem do livro Nas Asas da Luz. E ela chama, e o texto é o seguinte: confiai em vós mesmos. Ele começa dessa forma: na hora que a criatura confiar em si mesma, terá encontrado a chave da ajuda ao próximo. Confiai em vós mesmos e serei o esteio das comunidades. Todos terão confiança em vós, e desta forma estareis servindo ao Pai no mais belo propósito de ajudar, elucidar e encaminhar. Deveis ainda dar o exemplo de vossa confiança, provando que ages de forma como gostaria que todos agissem. Nunca vos vanglorieis ou façais pouco de ninguém. Confiança não é arrogância, mas sim segurança. Ajudai aos que ainda se sentem fracos. Ensinai-lhes que vencer na vida não quer dizer formar fortuna material. Vencer na vida é, acima de tudo, procurar uma forma de construir algo que dará condições de vida aos que nasceram desprovidos da inteligência. Quantas vezes pensam alguns que descobriram a sua meta certa na vida e veem a tempo que esta meta não estava coincidindo com a meta traçada no alto. É cortado aquele caminho, mas
um novo é logo mostrado e é sempre mais belo. Assim, deveis conversar conosco mesmo, porque nesta conversa íntima abrireis a meta que traçastes no alto. Aí então é só vencer, só trabalhar, só construir. E alguns se perguntarão: quantas formas haverá de se construir algo proveitoso na vida? E ninguém lhe poderá responder porque as estradas traçadas pelo Pai não terminaram o curso de seu planejamento. Vós podeis estar neste planejamento, na construção dessa nova meta que irá surgir para ajudar, mais ainda os que vierem chegando e que vos encontrarão firme em vosso posto, em vossa posição, no mais belo marco da estrada sem fim. Então, confiar em si mesmo. A proposta do Espiritismo é mudança, e a primeira mudança é a nossa mudança de pensamento. O pensamento é matéria. Joana de Ângeles elucida muito isso nas suas obras. A primeira mudança que você tem que ter para qualquer coisa na sua vida está no seu pensamento. Quando você consegue renovar os seus pensamentos, renova-se as suas atitudes. E a vida requer a atitude da gente. Então, o pensamento, ele é matéria. Tudo que você deseja na sua vida, tudo aquilo que você pode fazer para o outro, você primeiro tem que sonhar e acreditar, porque é possível. Jesus disse, peça e será dado, busque e encontrará, bata a porta e ela se abrirá, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, no momento certo, na fase certa e como tem que ser. Então, toda vez que você se sentir frustrado, faça a sua prece. Tenha sabedoria, exercita a tua fé. Tá com dúvida? Para. Reflete, pensa, pede intuição aos bons espíritos. Eles estão aqui para te auxiliar em todos os momentos. Qualquer dúvida que tenha na sua vida, peça o sinal de Deus. Ele vai te mandar. Só que para a gente receber esse sinal, a gente tem que estar espiritualizado. E você não precisa de crítica. Para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa de luz. Então, você não precisa do desespero. A proposta dessa noite é que a gente possa abandonar um pouco as nossas angústias e mergulhar em um pouco de luz. Nós somos seres errantes, nós vamos falhar, mas eu não sou obrigado a conviver com culpa, muito pelo contrário. Eu posso conviver com a reconstrução, que é isso que a doutrina nos ensina. É essa que foi a mensagem de Jesus. Errou? Opa, daqui para frente vamos acertar. E lembrando sempre que a gente vai falhar, mas na proposta da gente tentar buscar um pouco de luz e ser luz para os outros, lembre-se de uma coisa: as pessoas bem resolvidas incomodam pessoas inseguras. E a sua beleza está naquilo que você é. Então, sempre que vierem as críticas e alguém para te botar para baixo, lembre-se, você não precisa disso. Você precisa de luz. Então, se o caminho está escuro, não precisa andar por esse caminho. Procura algo mais iluminado porque você merece. E dentro dessa reflexão, o que a gente pode dizer é que o nosso grau de responsabilidade é entender o nosso sentido da vida. Ame, faça tudo o que você puder fazer, retribua o carinho que você recebe dos outros, dê amor. Você não vai gostar de todo mundo, isso é impossível. Tem gente que realmente a gente não suporta olhar na cara, é normal. Tem gente que fica atazanando a gente, humanamente é impossível amar todo mundo. Mas as pessoas que estão ao seu redor, aquelas que te incentivam a ser melhor, ame. Ame verdadeiramente. Porque nós temos uma amiga que está sentada aqui do nosso lado. Essa amiga se chama morte. Amanhã ela vem e te chama. E aí? Quando a gente vai embora para o mundo espiritual, a nossa vida continua,
mas o que fica aqui são as nossas lembranças. É o que a gente deixou de legado para quem a gente ama. Então, já que ela está sentada aqui do nosso lado, eu não sei que dia que ela vai me chamar, então vamos viver o agora. Vamos esquecer um pouco das angústias, vamos tentar perdoar. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar ter um pouco de paz nas nossas casas, na nossa família. Vamos tentar ser um pouco de luz, sim. Pelo menos tentar. É isso que a mensagem da caridade vem trazer para nós. Caridade não é dinheiro, mas caridade também é perdão. Caridade também é reconstrução. E é por isso que o Espiritismo incomodou tanto lá atrás, porque vem trazer essa proposta diferente. Essa proposta de você estar com Deus, independentemente da tua religião. Então, quais são as boas lembranças que a gente está deixando hoje? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa de momentos de paz. Então, a gente não sabe quando a gente vai voltar. Mas que quando a gente voltar, a gente possa ser recebido pela espiritualidade e por mais erros que a gente tenha na nossa vida, a gente chegar lá e falar assim, nossa, errei, mas aprendi. Ou então chegar num momento em que quando a gente desencarna, chega lá e fala, olha, valeu a pena. Valeu a pena porque eu poderia sim ter feito muito mais, mas eu fiz o que eu pude. E a proposta da noite é essa, que a gente possa fazer o que a gente está no nosso alcance. Não vamos agradar todo mundo, não vamos conseguir gostar de todo mundo, porque humanamente é impossível. Ainda tem muita gente perversa ao nosso redor, mas eu não preciso me intoxicar com a inveja do outro, eu não preciso ser vulnerável aos ataques que o outro vai dar para mim. Então, para finalizar essa noite, eu queria ler um trechinho de uma mensagem do livro Momentos de Paz, que chama Confia e Segue. É uma mensagem linda. Não tenhamos medo, pois nunca estamos sozinhos. Somos filhos de Deus e herdeiros do universo. Essa é a maior riqueza que nos foi dada pelo Criador, quando buscamos viver em paz. Confiemos e sirvamos a Deus. Não percamos a esperança, mesmo quando alguém a quem mais amamos afasta-se de nós, por mais difícil nos possa parecer, devemos seguir em frente, sem nos vincularmos ao passado. Deus sempre espera por nós, dando-nos oportunidades na vivência de um novo dia. Que os nossos dias possam ser melhores, que a gente possa se conhecer, que a gente possa ter uma sintonia com Deus e a confiança de que dias melhores vão vir, porque nós merecemos coisas boas, nós merecemos dias melhores. E quando a dor bater à minha porta, que eu tenha força para tomar o remédio que eu preciso. Que a gente possa se conhecer. E o tema dessa noite seria ação e transformação. Ação e transformação não podem ser só palavras, mas que tem que ser uma vivência. E o nosso convite é isso, para que a gente haja e transforme o que está incomodando a gente, que a gente haja e transforme e descubra as virtudes que a gente tem dentro de nós. Isso é a segurança que o Espiritismo traz para nós. É possível recomeçar, independentemente de quando, como, onde, se você quer, é possível. E é uma doutrina libertadora. Tira a gente daquele pecado. Não, é possível sim. Em Deus, nada é impossível. Que a gente tenha força para continuar. Isso é o que a espiritualidade espera da gente. E isso só depende de nós. Bom, gente, a mensagem foi essa. Eu espero que a gente possa voltar para as nossas casas mais confiantes em nós. Porque tem uma força incrível, um pedacinho de Deus dentro de cada um de vocês. Que a gente possa identificar isso, cultivar isso. Eu agradeço a todos, uma boa noite para vocês e até o nosso próximo encontro.